Olá pessoal, tudo bem? O tema desse vídeo, ele não vai ser exclusivamente sobre o Felipe Massa, sobre o Campeonato Fórmula 1 2008. Na verdade, eu explorei muito bem esse campeonato num outro vídeo, um vídeo anterior, de 3 anos atrás, né? Que fica aí, vai aparecer para vocês ao final, vai aparecer esse vídeo. E também as colunas que eu escrevi para o site AP Total, que eu estou republicando, né? Esse vídeo que eu lanço aqui vai coincidir com essa republicação das colunas. Então, sim, vai ser um ponto principal e até por isso o título, né? Felipe Massa deveria ter sido campeão mundial em 2008, parte 2. Mas eu também vou tentar falar um pouco mais sobre competições outras que tiveram situações semelhantes, como que foi tratado lá e da minha ideia acerca disso, porque o Felipe Massa voltou a dar agora várias outras entrevistas para canais, sobretudo brasileiros, após uma declaração do Bernie Ecclestone, né? Dizendo que eles da FIA já sabiam da falcatrua antes mesmo do GP do Brasil daquele ano. E aí, é um conceito básico, simples, se sabia-se antes da finalização do campeonato, deveria ter sido feito alguma coisa com relação aqui, né? E a minha defesa, sobretudo, eu fiz um vídeo também, aqueles vídeos das várias perguntas, um dos primeiros, talvez a primeira edição, perguntando acerca do Campeonato Brasileiro de 2005, que da mesma forma que esse Mundial da Fórmula 1 2008 repercute até hoje, sempre que é possível questionam e etc. Naquele caso, vamos começar por isso, foi descoberta, foi denunciada, né, a famosa máfia do apito durante o campeonato. Até uma certa altura, acredito eu, que não tinha nem terminado o primeiro turno. Posso até estar enganado, mas se tivesse terminado o primeiro turno, estava no comecinho do segundo, né? Que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, em 11 jogos, juntamente a apostas, pessoas que pagaram ele foi lá para prejudicar o time A ou B, para favorecer, né, o time A ou B e dar a vitória para aquele outro, né? E diante dessa denúncia, dessa descoberta e resultados, alguns deles eram 11 jogos, alguns deles de fato tinham sido interferidos diretamente pelo árbitro que ocasionou, né, de repente um gol legítimo que foi anulado, um pênalti clamoroso que não foi marcado, algum lance interpretativo que ele sempre favorecia aquele que deveria vencer, sendo que na verdade era uma falta, vamos supor, um lateral para o outro. Então, a interferência dele esteve clara. O que não quer dizer que necessariamente em todos os jogos, esses 11 jogos que ele tem apitado, o resultado do jogo tenha sido antinatural, tenha sido contrário daquilo que a partida apresentou. O melhor exemplo é o de Figueirense contra o Juventude. Ele foi lá para favorecer o Juventude, né? Mas do outro lado, o Edmundo estava jogando com o Figueirense, jogou muita bola naquele dia, fez 3 gols, acho que terminou 4-1. Então, para ele anular 3 gols, para ele dar um pênalti para o Juventude, seria impossível, né? Na verdade, que não se percebesse que tinha algo estranho e que, na verdade, não se percebesse que não estava havendo, né, nem questão interpretativa, assim, que estava havendo um movimento ali, de fato, para impedir, né? Mas o outro time, né, no caso, um jogador em especial jogou também, fez tanta diferença que o resultado não pôde ser interferido. Então, de repente, esse jogo, salvo engano, ele não foi dos anulados, ele não foi um jogo anulado. Preciso até confirmar isso, mas acho que não. No entanto, houve tantos outros jogos. Desses outros 11 jogos, em 2, o Corinthians estava diretamente envolvido. E ele havia sido derrotado em ambas as partidas, né? Para o Santos e para o São Paulo. Os jogos, como todos eles foram remarcados, nessa remarcação de jogos, o Corinthians empata um e vence outro. Então, ele havia perdido ambos, portanto, somado 0 pontos, quando a remarcação somou 4 pontos.
O Internacional teve um jogo remarcado, não me lembro contra quem, talvez contra o Coritiba, e havia vencido, na remarcação venceu também. E aí, tudo isso é usado, né? Se não tivesse remarcado, o Inter era campeão. E aí o pessoal mistura, né, com o pênalti do Tinga, do Fábio Costa no Tinga, que deveria ter sido dado o pênalti, não apenas não deu, como expulsou ele. E eles acham que esse jogo estava manipulado também, estava dentro desse pacote. E, de todo modo, consideram que o pênalti deveria ter sido marcado e que naturalmente teria sido gol e que, portanto, o Internacional teria vencido o Corinthians e não empatado, como foi o caso daquele jogo. Então a galera mistura as coisas e decreta que o Corinthians foi campeão roubado. Aí tem até a declaração do Alberto do Ali, né, em telefonema, se não me engano, que ele fala, pô, remarcaram os jogos, não sei o quê. Então é usado isso. Lembro que o Internacional, à época, veiculou uma espécie de um comercial, campeão de direito. Então, o Internacional em 2005, Seleção Brasileira em 78, né, que a gente já falou várias vezes sobre isso, não vamos nos alongar mais sobre tal, mas fica também a dica. A Seleção Brasileira deveria ter 5 Copas. É o tal do campeão moral, né? O Inter é o campeão moral brasileiro de 2005, o Corinthians não. O Hamilton não deveria ter 7 títulos, deveria ter 6. E a seleção brasileira deveria ter 6 Copas do Mundo e a Argentina apenas 2, agora, considerando a saúde, né? Então há sempre um olhar anacrônico, uma ideia de mudar a história e, sobretudo, e aí falando mais especificamente do campeonato do Massa, é você pegar uma etapa, um momento e manter todo o resto. Vamos alterar aquilo, né? E todo o resto vai transcorrer exatamente da mesma forma. Isso acontece, por exemplo, quando a gente fala, né? Se o Senna não morresse, se o Michael Jordan não tivesse ido jogar beisebol, o pessoal trata toda a sequência de fatos como não fosse alterados, apenas o elemento novo é que entraria ali. E que é o que o Massa está se propondo. O objetivo dele, ao fazer todo esse escarcéu, vamos dizer assim, novamente, é que a FIA anule o GP de Singapura, né? Ou seja, não valeu aquela prova, não conta, e, portanto, o Hamilton, que acho que tirou em terceiro naquela corrida, se não me engano, foi terceiro, 6 pontos, ele somou, ele perde aqueles 6 pontos, ele foi campeão por 1 ponto, naturalmente, o Massa seria campeão por 4 pontos, ou 5 pontos de diferença no caso. Que é a mesma lógica do Internacional, né? Não remarca tais jogos, mantém os resultados originais, e aí o Inter seria campeão por 1 ponto contra o Corinthians, né? E a seleção de 78 também, né? A Argentina comprou alguns jogadores do Peru, vamos dizer assim, e, portanto, aquele resultado não valeu, foi 6-0, mas a Argentina com 4 se classificaria, né? Então, não vale 6-0, tem que ser 1-0 ou 2-0 no máximo, e aí o Brasil passa por saldo de gol, só que o Brasil ia jogar a final com a Holanda, então, teoricamente, ganhou da Holanda, ninguém sabe como, porquê, de que jeito, mas ganhou da Holanda, né? E é campeão de 78. Então, o Massa ele quer que todos as outras corridas, né, aconteçam naquele resultado que teve, aquele mesmo resultado normal, tanto as posteriores quanto as anteriores. Nas posteriores, é importante lembrar, no GP do Japão, o Massa e o Hamilton tiveram alguns entreveros em que o Massa foi flagrantemente culpado, né? O Hamilton foi punido, ele também, mas o Hamilton por uma outra manobra com o Kimi Raikkonen, então ele quer que seja mantido daquela forma ali, né? O GP da China, em que no finalzinho o Raikkonen foi muito superior a ele a prova toda, abriu passagem para ele, deixou ele passar. Então aqueles 2 pontos, o Massa não quer questionar, aqueles pontos em que o companheiro de equipe fizeram um jogo de equipe clamoroso para ele não quer questionar. E anteriormente também, né? Pegando aí o GP da Bélgica, em que houve uma interferência clara da FIA, né? Hamilton foi vencedor, aí eles puniram ele, dando 25 segundos a mais. O Massa, que tinha terminado em segundo, passou a ser vencedor e o Hamilton caiu para terceiro. Então, o Massa quer que isso seja mantido, né? Sem diferença nenhuma.
O Massa quer que, por exemplo, todos os erros que a Ferrari cometeu, que as pessoas entendam e lembrem que foi somente com ele, somente no GP de Singapura, aquele caso da mangueira, sendo que o próprio Kimi Raikkonen, na corrida anterior, foi na Valência, 2 corridas antes, o Raikkonen acontece a mesma coisa, ele sai do pit stop, derruba o mecânico, vai com a mangueira, fica um tempo parado ali, os caras tiram, foi mais rápido, mas ele foi prejudicado clamorosamente. O Massa quer, por exemplo, no GP de Mônaco, em que o Kimi foi punido porque a equipe atrasou a liberação do carro dele, a equipe posteriormente cometeu um erro clamoroso ali no pit stop com ele, ele quer que seja mantido, que não lembrem disso, né? Que a Ferrari errou com ele, então não foi campeão porque roubaram e porque ele teve azar com a equipe, né? Ele quer, por exemplo, que no GP da Abertura, né, na Austrália, em que o Kimi fez a melhor volta no Q1 e não conseguiu retornar aos boxes no Q2 porque acabou a gasolina, né? Não lembro se no retorno, ou enfim, nessa parte ali para iniciar o Q2, a equipe calculou mal e ele teve que largar daquela posição. Foi o último colocado supostamente no Q2. Então são vários erros que foram cometidos pela Ferrari, não apenas com o Massa, mas até mais com o Kimi, né? O Kimi, por exemplo, teve um grandíssimo azar em que o Hamilton, lá na saída dos boxes do GP do Canadá, bate nele, né? Prejudica ele arrebentou com a corrida dele. Claro, não foi planejado, foi um erro, ok, mas nós estamos tentando mostrar aqui, basicamente, que o Massa ele não perdeu o campeonato por causa da armação em Singapura. Já vou falar mais da corrida, inclusive. O Massa, por exemplo, no GP da Alemanha, que foi quando a Renault teve a sementinha da ideia de fazer aquilo lá, em que o Nelsinho ele tinha recém parado nos boxes, volta ali para 13º, 14º, na sequência tem um acidente, acho que do Timo Glock, todo mundo vai para os boxes, o Nelsinho está em terceiro, chega até a andar em primeiro em um dado momento, né? O Hamilton, que vinha em segundo, supera o Nelsinho. O Massa, que estava em terceiro, não conseguiu passar o Nelsinho até o final da corrida. Então, o Felipe Massa quer também que todos os desempenhos abaixo dele, e nas poucas vezes em que eles tiveram em pé de igualdade, de desempenho, de confronto direto ele e o Hamilton foi vencedor a maioria das vezes, né? O Massa teve uma sequência muito boa de provas ali no começo do ano, Bahrein, Espanha, ele tinha em segundo, né? Mas ele venceu no Bahrein, venceu na Turquia, é, andou muito bem em Mônaco, mas teve outras situações nessas corridas em que o Hamilton superava ele, né? O próprio GP da Hungria, em que o Massa fez uma corrida excelente e o motor estourou, beleza, ele perdeu 10 pontos ali por um erro da equipe, ou prejudicado diretamente por uma falha, né, da equipe. O Hamilton também teve um problema que o pneu dele furou, tinha detritos na pista, ele perdeu muitas posições, acabou deixando de somar 4 pontos importantíssimos ali. No GP da Itália, o Hamilton tem problemas muito graves ali no treino, não consegue largar, não consegue fazer tempo bom no Q2, não consegue ir para o Q2 praticamente, larga lá do fundo, termina a prova em sétimo. O Massa, que tinha largado em sexto, terminou em sexto. Então, numa forma geral, salvo algumas pistas, algumas provas, o Massa era superado não apenas pelo Hamilton, mas também pelo Kimi, ao longo do ano. Isso se viu, né? GP da Bélgica, como mencionei, o Massa deu a declaração, eu parecia um bundão guiando, né? Ao passo que os dois estavam se matando. Mas ali ele foi inteligente, a gente tem que dar o mérito para ele. Ele deixou os caras se matarem e aconteceu que o Kimi acabou abandonando realmente nas últimas 2 ou 3 voltas, ele bate. Mas o que eu estou mostrando para vocês, GP da Malásia, Massa vinha em segundo, rodou sozinho, um erro clamoroso dele. GP da Inglaterra, foram 5 rodadas, né? GP da Austrália, de abertura, que eu mencionei do Kimi, o Massa bateu na primeira volta, logo na primeira curva, depois se chocou com o David Coulthard, abandonou a prova. Então, ele cometeu muitos erros naquele ano. Se você somar e ver quantas vezes ele jogou corridas fora, esse pontinho que ele perdeu no GP do Brasil teria sido facilmente coberto por desempenhos dele se tivessem sido melhores, né?
Enfim, falando agora especificamente do GP de Singapura, nós temos o seguinte fato. A Renault bolou essa estratégia. A Renault, vendo, se inspirando no que aconteceu no GP da Alemanha, ela teve a reunião, decidiram, o Nelsinho forçou aquela batida, pá, o Alonso já tinha parado, o Alonso vai lá para frente, o Alonso venceu. Dois pontos importantes a se lembrar aqui. O primeiro deles é que o Hamilton, que foi o campeão, né, a McLaren, em nenhum momento estiveram envolvidos nisso. Ele poderia eventualmente tirar em segundo lugar, vamos colocar assim, se o Massa vence o Hamilton em segundo, Hamilton teria somado 2 pontos a mais também, né? Mas toda essa dinâmica que alterou, o Alonso primeiro, o Nico Rosberg com a Williams em segundo e o Hamilton em terceiro. Então ele não foi beneficiado por isso, tecnicamente. E é totalmente injusto punir alguém que não tem nada a ver com a história. Então nós temos que, de repente, eu sou a favor do seguinte: exclua-se essa vitória nos rankings do Alonso. Tire os pontos dele ali na corrida, né? Tire a vitória dele, mas mantenha o restante. Não venha promover posições. Ou se forem promover posições, aí prejudica o Massa também, mas tira ali dos registros. Um exemplo é o do próprio Michael Schumacher, né? Na temporada 97, quando ele tem aquela conduta antidesportiva para com o Villeneuve, que ele fica esperando e fecha o Villeneuve. Acontece que ele acabou abandonando e o Villeneuve se manteve na pista, ia vencer e abriu para as duas McLaren, quer dizer, para deixar mais escancarado, humilhar ainda mais, né, Schumacher e Ferrari naquele momento. Então ele já tinha mais do que suficientes pontos, deixou os outros caras vencerem. Mas o Schumacher, ele abandonou e o cara venceu, então tá beleza. Não, foi tirado, né? Se você vê na classificação, o vice-campeão mundial daquele ano é o Hans Harald Frentzen, com metade dos pontos do Villeneuve, e o Schumacher está lá para o final. Então ele teve o vice-campeonato cassado, né? Devido à conduta dele. Mas você não alterou, você não passou as corridas que ele havia vencido, você deu um novo vencedor ou alguma coisa nesse sentido. Então é um bom exemplo para nós lembrarmos. Puxando aí outros casos que me vêm à mente, o Campeonato Brasileiro de 2005 é um dos mais flagrantes, mas naquele mesmo ano nós tivemos a máfia do apito envolvida na Série B e também na Libertadores. Veja como sucedeu nesses campeonatos. Quando foi descoberto, quando foi acusado, o que, que aconteceu com essas partidas? Nenhuma delas foi remarcada porque já tinha sido o tempo. Aliás, a Série B foi remarcado, sim, mas a Libertadores não, já tinha sido a primeira fase, né? Os jogos da primeira fase que tinham sido manipulados alguns e era injusto você mudar os classificados, você prejudicar um time que se classificou porque eventualmente um ponto a mais que ele conseguiu ali, né? Então, foi denunciado, foram punidos os times envolvidos. Campeonato italiano, né, de 2004, 2005, eu sei que na Copa 2006 já é isso. O que aconteceu? A Juventus, ela foi relegada para a segunda divisão, mas se manteve todo o campeonato. O outro grande exemplo, já falei em vários vídeos, é a Champions League de 92-93, né? O campeão é o Olympique de Marseille. Mas se vocês lembrarem, quem enfrentou o São Paulo lá na Recopa Intercontinental, Mundial de Clubes, foi o Milan. Por quê? Porque descoberta envolvimento do Olympique em apostas e outras situações, eles foram banidos, né, por um ano ali, né? Eu lembro exatamente se foi um banimento de competições internacionais apenas, ou enfim, ou geral, mas o Olympique foi banido. Porém, olhe lá, campeão da Champions League 93 é o Olympique, não foi dado para o vice-campeão, não foi alterado nada, né, no campeonato francês, o que seja. Então, esses são bons exemplos. Casos de doping, né? O Lance Armstrong, que é o caso mais flagrante, heptacampeão da Volta da França. Veio toda essa denúncia, toda essa situação. Caçaram os títulos dele, ele não é mais o heptacampeão, mas ninguém que havia sido vice passou a ser campeão. Outro exemplo, a Olimpíada de 2000, né, tivemos um envolvimento no revezamento 4 por 100, que o Galvão Bueno ele quis emular o tetra, ele fala é prata, é prata, é prata, é prata, né? É uma excelente campanha brasileira, né? Claudinei Quirino da Silva, André Domingos, Edson Luciano e Vicente Lenilson. Excelente. Tiraram prata, pô, perdendo para os americanos ali apenas, aqueles caras fenomenais, e chegou perto, né? Teve grandes chances. Mas um dos caras que estavam no revezamento americano
Foi comprovado o doping. E aí, o que que faz? Tira a medalha dos americanos? Sim, mas o Brasil não passou a ter o ouro. Até vieram com esse papo uma época, mas morreu na casca, porque não faz sentido, né, você alterar um resultado por conta da conduta desportiva, antidesportiva de alguém, né? Da mesma forma, a Jamaica, né, em 2008, o Bolt tinha 9 ouros, ele passou a ter 8 ouros, porque num deles, no cruzamento 4 por 100, um dos colegas havia se dopado, e isso, enfim, são exemplos todos esses clamorosos que mostram que não existe a possibilidade de que Felipe Massa passe a ser declarado campeão. Seria um contrassenso absolutamente sem sentido, né? Ainda mais 15 anos depois. Ah, mas a revelação veio só agora. Portanto, usemos o exemplo do Lance Armstrong. Não sei até hoje porque que a vitória do Alonso não foi tirada, não sei por que que... Mas teve punições, sim. Nós temos que lembrar que o Briatore foi punido, Pat Simmons ficou 5 anos fora. Curiosamente, até hoje ele trabalha na própria FIA, né? Pat Simmons, que não são as pessoas envolvidas diretamente, eles que planejaram e consumaram. A rigor, o Alonso sabia, ele foi beneficiado diretamente, sim, é uma estratégia, mas tecnicamente também é muito difícil de pensar numa punição específica para ele, porque ele era uma espécie de um outsider, né? Ele parece aquele caso dos políticos, em que é um assessor que é culpado, é um outro, então demite aquele fulano, ciclano, beltrano, mas mantém o cargo, né? Toma alguma atitude para com isso, porque está todo mundo no teu governo, na tua prefeitura, no teu, roubando, então demite aquele cara ali e não se comprova que o chefe sabia do assunto, então deixa por isso mesmo. Então não vejo sentido nenhum esportivamente em essa reclamação, porque, repito, o Massa ele não teve um desempenho superior nem ao do Hamilton, nem ao do Kimi Raikkonen, em se pensando ao longo do ano. Segundo, ele cometeu uma série de erros, né? Consequência disso, ele cometeu uma série de erros. Terceiro, tanto o Raikkonen quanto o Hamilton foram também muito prejudicados por situações N. Ora, erros da equipe, qual o Massa, mas também por decisões bastante arbitrárias, repito, GP da Bélgica, né? O Massa, acho que nesse GP de Valência, pessoal, lembrando, esse que o Kimi sai com a mangueira, o Massa ele também teve um momento que ele sai, ele praticamente causa um acidente com a Spiker, não lembro de qual piloto, e aí a Ferrari foi multada, né? O Jack Stewart disse à época que cadê a coerência, né? A Ferrari ela sempre beneficiada. O Massa não poderia ter tomado um stop and go ou um drive-thru, alguma coisa ali. Isso não eventualmente, possivelmente, não tiraria a vitória dele, né? Ele cairia para segundo lugar, talvez, porque ele teria que voltar no box. Quem sabe? Mas ele acabou sendo beneficiado também por decisões, né? Diretamente nesse caso, indiretamente no GP da Bélgica. O Hamilton ele causou esse acidente com o Kimi, né, no GP do Canadá, e o que aconteceu? Ele perdeu 10 posições de largada no grid do GP da França. Então ele teve uma corrida caótica, uma corrida horrorosa. Nessa corrida, o Kimi Raikkonen estava em primeiro, bem à frente do Massa, quando o escapamento dele tem um problema e começa a perder coisa de 40 cavalos no motor, né? E a velocidade dele vai se perdendo, o Massa vence. Então, mais uma vez, mais um caso em que o Massa foi beneficiado, vamos dizer assim, porque o colega de equipe dele foi prejudicado pela equipe. Massa não tem culpa, não tem autoria, nada disso, não estou dizendo isso, mas ele também teve muita sorte, muita benesse ao longo desse ano, seja por decisões, seja por erros, ou decisões da equipe dele, decisões das outras equipes que prejudicaram seus pilotos, né? Hamilton também, repito, teve momentos bem questionáveis de decisões da FIA que o prejudicaram, teve seus percalços também em termos de equipamento, e, num sentido geral, ele desempenhou melhor do que o Massa ao longo do ano. Repito, desempenhou melhor do que o Massa ao longo do ano, portanto, é o campeão absolutamente legítimo de 2008. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.